Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, diz a lenda que é muito perigoso dormir ao lado de um elefante. Sim, porque se ele se mexer muito à noite, é capaz de esmagá-lo, claro. Isso se aplica à geopolítica. É muito perigoso viver ao lado de um país expansionista. E aí temos exemplos históricos, como a Pérsia, que era expansionista. Atualmente, é perigoso viver ao lado da China. Taiwan, quem o diga. É perigoso viver ao lado da Rússia, a Ucrânia, quem o diga. É perigoso viver ao lado dos Estados Unidos, os outros países todos. Quem o diga, não é mesmo? Pois é perigoso, sim, viver ao lado de um país expansionista. Historicamente, como disse, a Pérsia era expansionista. Agora que é Irã, ninguém mais fala desta vocação persa. Mas ela existe e está acontecendo agora. O Irã já domina, através de seus representantes, as suas milícias, pelo menos 4 países no Oriente Médio. Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, todo mundo dentro do establishment, principalmente norte-americano, todo mundo sabe que o Irã é sim expansionista e tem planos também de abocanhar não só países do Oriente Médio, mas também da América Latina. Acreditem se quiserem. O Irã parece muito à vontade na Venezuela, e isso vem acontecendo desde a era Chávez. Chávez permitiu ou fez grandes acordos com o Irã e permitiu que iranianos passassem a viver tranquilamente na Venezuela com passaporte e tudo o mais. Aliás, foi Chávez quem disse com todas as letras que odiava Israel desde o mais profundo de suas entranhas. Tudo isso para agradar o então novo parceiro, o Irã. Bem, ontem uma matéria chamou a atenção, publicada no Gatestone Instituto, assinada por Majid Hafizadeh, doutor Majid Hafizadeh, que é iraniano, mas doutor em ciências políticas em universidades norte-americanas. Ele é hoje um norte-americano, fugiu do Irã há muitos anos e vive nos Estados Unidos, e está preocupadíssimo com a presença cada vez maior do Irã aqui na América Latina. No seu artigo de ontem, ele fez vários recortes de matérias publicadas desde 2017 na grande mídia que pouca gente deu atenção. Ele começou citando uma declaração publicada em 7 de dezembro de 2022 de uma fonte não identificada do aeroporto Imam Khomeini, em Teherã. É claro, um funcionário do aeroporto que declarou estranhas movimentações de aviões que partiam de Teherã para a Venezuela. Dizia então o anônimo naquela ocasião: meus colegas e eu pensávamos inicialmente que eram funcionários da embaixada, embora tenhamos notado que as placas de seus carros não pertenciam a nenhuma embaixada. Não sabemos o que eles estão transferindo, porque eles não nos deixam ver de perto. Só o que sabemos é que nas últimas semanas, todos os dias das últimas semanas, 3 a 4 voos para a Venezuela foram feitos aqui do aeroporto Khomeini. Voos constantes, isso eu já venho anunciando aqui nesse canal, de civis ou militares iranianos para a Venezuela. Isso foi relatado em 2022. Mas, em 2017, a CNN, vejam só, já alertava o seguinte:
Um documento de inteligência confidencial obtido pela CNN liga o novo vice-presidente da Venezuela, que naquela ocasião era Tarek Aissami, a 173 passaportes e identidades venezuelanos que foram emitidos para indivíduos do Oriente Médio, incluindo pessoas ligadas ao grupo mal afamado Hezbollah, que tinha, claro, financiamento e sustentação do Irã. Hafizadeh diz o seguinte: os países latino-americanos são locais oportunos para operações secretas da inteligência iraniana, especialmente contra os Estados Unidos. Então ele cita aqui outra fala, esta de Nathan Salles, ex-coordenador de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao Wall Street Journal em 20 de janeiro de 2020. Ele dizia: estamos preocupados que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tenha estendido um porto seguro a vários grupos, eu não posso dizer essa palavra, mas grupos mal afamados, incluindo apoiadores e simpatizantes do Hezbollah. Termina Hafizadeh dizendo no seu recorte: enquanto o governo Biden continua apaziguando o regime iraniano, chamado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de o pior estado patrocinador do terror, enfim, vocês sabem, do terrorismo no mundo, os mulás iranianos estão criando uma única ou seja, uma única nação, às portas, bem às portas dos Estados Unidos. Aonde? Na América Latina, diz Hafizadeh. A aquisição da América Latina pelo regime iraniano, a criação de cédulas terroristas, o acesso a passaportes latino-americanos, a ascensão de imãs e militares treinados pelo Irã na América Latina, o recrutamento crescente de radicais, tudo isso representa uma grande ameaça existencial, potencial aos Estados Unidos da América, diz Hafizadeh. Bem, é preciso lembrar que os Estados Unidos ficam um tanto quanto distantes da Venezuela, se compararmos à nossa realidade. Nós estamos aqui do ladinho, né? Pois é. Isso quer dizer que, em termos geográficos, o Brasil parece, se tudo isso se confirmar, faz fronteira com o Irã. E aí surge, então, o pesadelo do sujeito que resolve dormir ao lado de um elefante. O Irã, como nós bem sabemos, tem intenções expansionistas. E se está aqui na América Latina, ele é muito mais ameaçador a nós, que somos agora vizinhos de fronteira, do que aos Estados Unidos. É claro que o Irã tem um profundo ódio pelos Estados Unidos. Mas de quebra, por que não se interessar também pelas nossas riquezas, já que está por aqui mesmo, não é? Pois é, esse é o cenário geopolítico da atualidade. Só que é um cenário bastante esquizofrênico, porque, como disse o próprio Hafizadeh, o Departamento de Estado dos Estados Unidos considera o Irã o pior estado patrocinador do terrorismo no mundo. Não obstante, o presidente Biden tem dado livre trânsito às intenções iranianas de produzir o seu próprio arsenal atômico. E o Irã está, claro, aproveitando a janela de oportunidades. Está produzindo urânio como se não houvesse amanhã, eu já dizia nesse canal, há meses, ou melhor, há anos. Imagine agora como está o nível, a escala desta janela de oportunidades, não é mesmo? Israel está preocupadíssima com o expansionismo do Irã. Nós deveríamos olhar um pouco para essa preocupação. Aqui. Muito bem, para terminar, uma notícia rápida sobre a França. Ela começará esta semana a enviar tanques para a Ucrânia. Eu fui um dos primeiros aqui no YouTube a dizer que a invasão da Rússia à Ucrânia não era a Ucrânia propriamente, mas era a própria OTAN.
Vladimir Putin estava preocupadíssimo de que a Ucrânia se tornasse um entreposto para uma guerra de procuração contra seu país. A ideia do Ocidente é tirar Vladimir Putin do poder, subornar todos os militares que o sustentam e fatiar o território russo em várias partes para grandes empresas, grandes conglomerados, como, por exemplo, os conglomerados Rockefeller, ou então de outras grandes famílias dinásticas, como essa que está por trás de Macron. Vejam que interessante, vocês sabem qual. Uma matéria publicada hoje por Geoffrey Grinder no SGT Repórter diz o seguinte: em um movimento potencialmente escalonado, o presidente francês Emmanuel Macron tornou-se o primeiro líder ocidental a fornecer tanques à Ucrânia após negociações com o presidente Volodymyr Zelensky. Caso você ainda não tenha percebido, o Ocidente está conduzindo uma mudança de regime na Rússia, engajando-se em uma guerra por procuração, através da Ucrânia, e do tão disposto Volodymyr Zelensky. Isso poderia ter algo a ver com a insurreição ucraniana de 2014, financiada e conduzida pelo regime Obama-Biden nos Estados Unidos. É claro, eu venho afirmando isso há muito tempo. A Revolução Maidan foi um princípio usado foi uma atividade planejada nos porões da CIA para tirar um presidente alinhado com a Rússia e colocar outro totalmente pró-ocidental, como foi o caso de Zelensky. E aí, então, torná-lo um títere do globalismo em relação à Rússia. Mas isso eu já venho falando há muito tempo. A matéria diz o seguinte: agora o ex-líder de toda a Europa, Emmanuel Macron, tornou-se o primeiro a fornecer tanques para a Ucrânia e será seguido imediatamente pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Incrível como Macron é sempre o primeiro a entrar nessas tretas. A matéria conclui que a intenção dessas famílias dinásticas que escreveram a Agenda 2030 da ONU, que tem Klaus Schwab como o testa de ferro, é, sim, acabar com a Rússia, fatiá-la infinitamente. E para isso, claro, precisam de outro garoto à la Zelensky, o tipo Zelensky, só que um pouco mais, digamos assim, treinado nos porões das famílias dinásticas, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aceitou o desafio, ele quer ser o novo Napoleão Bonaparte, o novo chefe da Europa. E por falar em Europa, Macron também está de olho aqui na nossa Amazônia, claro, porque se der certo esta estratégia de derrubar Putin e tornar a Rússia um grande campo das famílias dinásticas, o mesmo acontecerá aqui no Brasil, que não tem nem de longe a defesa que a Rússia possui, não representa nem de longe uma resistência como a Rússia representa aos planos de um mundo sem fronteira. Pobre Brasil, não é mesmo? Pobre Brasil. Estamos, por um lado, vizinhos ao Irã e, por outro, a França, do imperialista Macron. E tem gente da direita preocupada com a hiperexposição da Janja no Fantástico, ou então com os problemas levantados lá no Palácio da Alvorada, não é mesmo? Questões importantíssimas, feitas apenas para nos tirar o foco, claro. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.